apesar de ser a plataforma número 1 de streaming de música no mundo, o Spotify corre um sério risco de falir. Só pra você ter uma ideia, apesar de ter mais de 13 bilhões de euros de faturamento em 2023, e esse número veio crescendo ano após ano, o Spotify nunca deu lucro. Sim, isso mesmo que você entendeu. Ele nunca deu dinheiro em nenhum ano e só em 2023 deu um prejuízo de mais de 500 milhões de euros. Isso porque o modelo de negócios, ou seja, a forma com que o Spotify ganha dinheiro, paga pelos conteúdos que estão lá e gerencia os seus custos é bem ruim. Sim, o Spotify tem mais do que o dobro de assinantes do que as outras empresas de streaming de música, como o Deezer, YouTube Music ou Apple Music, mas mesmo assim, a empresa ainda não tem um caminho claro para conseguir gerar lucro. Por que isso? O modelo de negócio do Spotify é bem simples e provavelmente você até já sabe como é que ele funciona. Ele cobra uma mensalidade para você ter acesso ao catálogo quase que ilimitado com todas as músicas que você pode imaginar. Ele paga um pedaço desse valor que você paga na sua assinatura para os artistas que você ouve no seu dia a dia. E o resto disso fica com o Spotify, simples assim. E o melhor, digamos assim, pro lado do Spotify é que ele nem paga tanto assim pro artista. O Spotify paga pros artistas um valor bem pequeno por usuário que escuta a sua música, o que a gente costuma chamar de um stream. Então quando você pega o seu Spotify e dá play em uma música e escuta ela, isso conta como um stream. Se você ouvir outra música, conta como um outro stream. As estimativas são que o Spotify paga, em média, algo como de 0,3 a 0,7 centavos de dólar por stream por artista. Isso significa que se você for um artista e tiver, por exemplo, 1000 streams em uma música sua, você deveria ganhar algo como de 3 a 7 dólares. Bom, isso parece bem pouco, ainda mais se você for comparar com os outros players de música que no geral remuneram bem mais os artistas por stream. Isso é bom pro Spotify, porque ele não precisa comprar o direito da música diretamente, ele só paga quando alguém escuta aquela música. Só que apesar de parecer bom, é aí que começam os grandes problemas. Essa taxa que o Spotify tem que pagar pro artista, ela é por stream. Imagina que você e outras pessoas escutam a mesma música várias e várias e várias vezes ao longo de um dia, de uma semana, de um mês. Isso pode parecer pouco por stream, mas pensando em milhões e milhões ou até bilhões de streams, esse número escala muito rápido. E as estimativas atuais são que cerca de 70 até 75% do faturamento do Spotify vai diretamente para o pagamento desses royalties. Você já está conseguindo ver onde que vai dar problema? Se, por exemplo, 75% da receita do Spotify vai para pagar royalty, sobra cerca só de 25% para o resto todo. E aí você tem que pensar, pô, 25% de 13 bilhões de euros ainda é muito dinheiro. A gente está falando de algo mais ou menos de 3 bilhões de euros. Sim, só que uma empresa do tamanho do Spotify tem custos bem altos de pessoas, de tecnologia. Pensa que a cada play que você dá, o servidor do Spotify, por exemplo, tem que disponibilizar aquela música para você, o clipe da música, todas as informações dela, marketing, relações públicas e uma série de outros custos. E bom, apesar da tese original do Spotify ser que uma hora essa conta ia fechar pelo tamanho da escala do Spotify, a verdade é que essa conta até agora nunca fechou. Só em 2023, os custos internos do Spotify, ou seja, tirando os royalties, foram de quase 4 bilhões de euros. Então você vê que os pouco mais de 3 bilhões que sobraram, digamos assim, da receita do Spotify, depois de descontar os royalties, não foi o suficiente. Vamos continuar. Você pode pensar o seguinte, pô, ele pode simplesmente virar e falar para os artistas o seguinte, olha, eu não vou mais te pagar isso, eu vou pagar menos, ou então eu só vou te pagar um valor específico, não vou ficar pagando por stream. E assim vai. Afinal, o Spotify é gigante e ele deveria ter um poder de barganha muito forte, não é? Então, só que não é bem assim. Primeiro, porque a grande maioria dos artistas famosos que fazem você assinar o seu Spotify, normalmente fazem parte de uma das 3 grandes gravadoras do mundo, que são a Warner Music, a Sony Music ou a Universal. Isso significa que se uma dessas empresas vira pro Spotify e fala, eu vou sair do Spotify, eles vão perder boa parte da receita deles. Até porque, se você for parar pra pensar, quando o Spotify surgiu, ele era realmente muito diferenciado, porque o catálogo de músicas e a facilidade que ele disponibilizava essas músicas só tinha nele. E ainda é bem boa essa entrega pro usuário final. Mas no fim do dia, hoje, se a Apple Music ou a Deezer tiverem o mesmo catálogo de músicas do Spotify, qual acaba sendo o grande diferencial dele? Pode ter uma coisa ou outra, mas nada tão grande a ponto de fazer um cliente ser fiel ao Spotify, mesmo que ele não tenha as músicas que você gosta de ouvir. Se ele perder um ou dois artistas que você ouve muito, pode ter certeza que você, rapidinho, vai procurar por uma outra alternativa. Bom, se ele não pode baixar o preço pago por royalties, então ele pode gerar receitas de outras formas. Seria uma solução. Ele pode aumentar os preços? Pode. Mas aí com outras opções, com o mesmo catálogo de músicas que ele, será que ele perderia muitos clientes? É bem sensível essa situação. A questão é que os outros serviços de streaming como Apple, Amazon, YouTube, Tencent, são empresas que têm muitas outras coisas que não só o serviço de streaming de música. Então, eles podem se dar ao luxo de não ser tão rentáveis assim no negócio de streaming de música, ou mais ainda, eles podem conseguir até ser rentáveis, porque eles conseguem aproveitar uma série de vantagens de toda a infraestrutura da empresa para poder fornecer aquele serviço para você. Bom, então outra saída seria o Spotify arrumar outra fonte de receita, como outros serviços de áudio, sem ser música. Como podcast, notícias, esporte e etc., que custem muito mais barato para o
Spotify por não terem um preço por stream a ser pago e que façam usuários assinarem por isso. Bom, é exatamente esse o caminho que o Spotify está tentando aplicar. Até agora, sem muito sucesso com podcasts, apesar de ter vários podcasts, os investimentos bilionários tentando comprar alguns podcasts e produtoras não deu muito certo até agora, mas pode ser que dê melhores resultados no longo prazo. Vamos ver o que o Spotify consegue fazer no futuro. Me diz nos comentários que outra empresa você quer que a gente analise o modelo de negócio. E antes de ir embora, dá uma olhada nesse vídeo aqui em que eu te mostro como o WhatsApp ganha dinheiro, e bastante dinheiro.